vizinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, alô. Fernando Sérgio. Alô, Paulinho Xará. Fernando Sérgio. Alô, Zezé Ferreira. Fernando Sérgio. A todos vocês que estão aí vendo a gente, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, abraço grande a todos vocês. Minha gente, estamos começando o programa agradecendo mesmo os números, né, que a gente tem obtido através de visualizações e também através da procura no Google, né? Eu não gosto nem de falar, até apenas sugerir, se você tiver oportunidade, você vai lá no Google, depois do programa, por favor, e coloca programa Fernando Sérgio, ou então você coloca Fernando Sérgio Comunicador ou Fernando Sérgio Youtuber, e você vai ver o resultado, é realmente algo bastante estimulante. Muito obrigado. Muito bem, quero mandar um abraço para o Sandro Xavier, que é pastor presbiteriano, meu querido amigo, jornalista, professor de português, teve durante muito tempo uma coluna sobre português com Haddad Squarize no Correio Brasiliense e ainda hoje também colabora com jornais. Sandro é carioca, mas mora há muitos anos em Brasília. Abração, Sandro. Diamante Negro Souza, Wanda Fernandes assistindo a gente, a Denise Guzmán Silva, né? A Sônia Guzmán, que acho que é sua irmã, né, Denise? Eu posso estar equivocado, que às vezes a lembrança atrai o nome, mas ela mora lá na Espanha, não é mesmo? E você até um dia que ela estava falando aqui, estava vendo a gente, não é? E você dizendo que ela já estava fazendo o almoço quando você ainda estava limpando a casa, porque é uma diferença razoável de horário, né? Wanda Fernandes, bom dia a todos, excelente final de semana. Oi, Wanda, um abraço também. Olha, logo mais eu vou estar no almoço do nosso querido Dr. Aibinder, né? É um almoço de confraternização que está se realizando naquele shopping, eu sempre esqueço o nome do shopping, mas aquele shopping ali perto do Pinel, aquele shopping que quando a gente pega ali em Botafogo, a Rua da Passagem, né? E sobe aquele morrinho, quando você desce, você já está no shopping. É um shopping de um andar só e esse almoço vai acontecer na Piameta, né? Então um abraço a todos os amigos que vamos estar lá. Muito bem, comemorando esse almoço, na verdade são de 4 ou 5 amigos só, e conversando a respeito das coisas do Brasil. Eu convidei hoje, primeiro eu vou cumprimentar um amigo que é nosso habitual convidado nas sextas-feiras, que você conhece, ele é cardiologista, tenente-coronel da Aeronáutica reformado e é o atual chefe médico do Hospital Alemão do Amparo. Estou falando do Dr. Cícero Munhoz. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, Fernando. Bom dia, nossos internautas. Mais uma sexta-feira aqui. E aí o amigo chegou aqui comentando do frio, né? O amigo disse que saiu em Jacarepaguá, estava 13 graus. Jacarepaguá, 13 graus. E cheguei aqui na terra da sua com 14. Com 14 graus, é verdade. Tá frio, tá frio. Vamos falar sobre isso também, né? O carioca não está muito habituado a esse tipo de temperatura, não. Vocês acreditam que eu sempre acordo por volta de 6 horas da manhã, que eu gosto muito, da época que a gente trabalhou em rádio, de preparar aqui os computadores e tal, toda a situação técnica que vai resultar no programa. Então acordo com antecedência, né? Porque eventualmente a gente tem que ter algum plano B, digamos assim. E aí descobri que a gente foi recentemente ao mercado e tal, e que faltava pó. Falei, bom, vou na padaria comprar pó, né? Rapaz, lembrei agora do Apolinho. Rapaz, olha, quando eu cheguei ali embaixo, o Paulo da portaria, que eu estou mandando um abraço. Alô, Paulo. O Paulo falou, seu Fernando, que frio é esse? E eu fui, não fui nem com esse casaco, que era um casaco mais fechado ainda, né? Mas digamos assim, com o fecho aberto. Tratei de fechar o fecho, mas realmente a ponta do nariz, meus amigos, chegou aqui congelada quase.
Agora, é o que o pessoal explica a nível de meteorologia, né? É que como nós estamos sem nuvens, ó, deve estar chegando aí o Reinaldo Veloso. O Reinaldo Veloso é o presidente da Comissão Nacional de Proteção aos Animais. E ontem fez a diferença. E justamente por isso que eu o convidei para participar no dia de hoje. Espero que seja ele. Confirma, Samira? É o Reinaldo, né? Maravilha. Havia convidado também o Fábio Antônio, mas ele não confirmou, porque hoje ele tem uma série de coisas para fazer e ontem ele simplesmente perdeu a hora, por isso pediu desculpas porque não pôde vir, porque falou, Fernando, o cansaço era tanto que acabei perdendo a hora. Mas então vai ser também bastante interessante. Eu queria lembrar, alô José Godino, alô Maria Fialho, eu quero lembrar a vocês o seguinte, este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, espadascatana.com.br, né? Por que é isso? Olha, Samira, dá para você abrir a porta para mim, meu bem? Obrigado. Olha a sua posição lá, porque eu vou mostrar para vocês agora, eu vou mudar aqui a câmera. Olha o Reinaldo Veloso chegando aí. Bom dia, Reinaldo! Já fui bem recepcionado aqui. O Reinaldo foi recepcionado aí pelo Todinho. E o Todinho deve estar muito agradecido pelo belo trabalho que ele executou ontem. Nós vamos falar já, né, Reinaldo? Esse é o doutor Cícero Munhoz. Os dois não se conheciam ainda, né? Ainda não. E são duas excelentes figuras. Eu fico muito feliz porque essa é uma das funções deste programa, uma das funções deste modesto programa, né? Criar e fomentar amizades. Mas então eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São autênticas espadas japonesas importadas do Oriente que chegam na tua casa em qualquer estado da federação. Se você estiver no Facebook, vai lá, bota Espadas Katana. Se você quiser ver o site das Espadas Katana, espadascatana com K, .com.br. Agora, se você estiver fora, como o meu amigo Jorge Trigo em Portugal, como a minha amiga Tônia, a Tônia Elizabeth, que foi minha colega na Bandeirantes e hoje há muitos anos mora em Miami. Se você mora na França, que nem o Jean-Pierre Chevalier, não é? Então basta você acessar o site internacional, que é shotokan.com. Shotokan com S, com K e 2 N's no final, shotokan.com. Você acessa isso. Ah, Fernando, mas eu sou francês, eu não falo inglês. Não tem problema, vai no Idiom, né? Idiom, o que é? Está escrito idiom com M, significa idioma, né? Então, originalmente, o site shotokan.com está em inglês, mas se você for no Idiom, você bota lá francês, aí ele passa a ser francês. Se você estiver na Itália, em Verona, por exemplo, você bota lá no Idiom italiano, vai virar italiano, até árabe. Então você pode importar do Oriente via shotokan.com essas autênticas obras de arte que são as espadas. Agora, a gente vai, e eu falo isso muito à vontade, porque eu tenho alguns amigos hoje que estão relacionados ao banco digital, a um grande banco. Nós tivemos uma reunião e eles me pediram, Fernando, fale a respeito dos bancos digitais. E eu estou muito à vontade para falar, porque se você tem algum para investir, fuja das tarifas. Os bancos tradicionais estão cobrando tarifas, algumas tarifas absurdas. Recentemente eu tive até que cancelar um cartão de crédito, porque primeiro que eu uso pouco, quando eu uso eu não financio, porque esse negócio de financiar, os juros vão lá para cima. E segundo, que você, na verdade, de repente um dia me deu na telha perguntar, escuta, quanto é qual é a tarifa desse cartão de crédito? Meu Deus do céu, era R$31 por mês. Multiplica por 12, aos 12 meses você vê quanto é que deu de tarifa, fora os juros eventuais cobrados. Pois bem, nós temos aí hoje vários bancos como o XP, como outros bancos que são digitais, de acordo com a modernidade, só cuida de saber se esses bancos têm realmente seriedade, né? Onde não há tarifas, onde não tem tarifa. E não tendo tarifa, evidentemente, o seu lucro é maior. Ah, mas como é que esse banco sobrevive? Eles só sobrevivem
através de uma taxa cobrada, evidentemente, por esta ou aquela movimentação, mas não é aquela tarifa mensal. Então, cuide de saber nos bancos digitais. Alô, Paulo César Rabelo, um abraço. Alô, Elciene Correia, um abraço. Vamos já para a sala de visitas. Mas, meus amigos, então, como sempre acontece nos programas que faço, vamos para aquele momento de oração, que é um momento de pedir proteção a Deus por mais um dia que está começando. Vamos lá. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, muito obrigado a você que está me ouvindo. Olha, minha gente querida, olha só aqui no telão, nós temos aqui algumas pessoas que nesse momento estão vendo a gente. O Sérgio Barcelos, obrigado Sérgio. Paulo César Rabelo, que me lembrou do João Carlos Rabelo, né? Que foi e é o editor do jornal Maré de Angra dos Reis, foi também o proprietário da Rádio Angra, da qual eu fui diretor lá nos idos de 91. A Elciene Correia, Leila Fortunato, muito obrigado. E daqui a pouco a gente vai falando, né? Então nós temos aqui, vou passar aqui para a Samira. Bom dia, Samira. Nós temos aqui dois dos nossos convidados, sendo que o nosso querido Reinaldo já está aí com o Todinho. Olha lá, o Todinho tá empolgado, tá apaixonado. O Todd, agora acabou sua fala. Ele é o personagem principal, né? Ele é o personagem principal. Hoje mas ele é uma amizade, né? Acontece o hoje ele seguinte, está em evidência, né? Exatamente. Agora vejam vocês a sorte que eu tenho no programa do dia de hoje. De um lado, o nosso doutor Cícero Munhoz, cardiologista, intervencionista e chefe médico do Hospital Alemão do Amparo. Do outro, o Reinaldo Veloso, que além do nosso amigo e nosso vizinho praticamente, não é? Aqui na Tijuca,
O Reinaldo é o responsável, é o presidente da Comissão de Proteção dos Animais da nossa querida OAB, né? E já nós vamos falar nisso, mas vamos cumprimentar primeiro o doutor Tomás, que é o nosso habitual das sextas-feiras. Bom dia, doutor Tomás. Bom dia. Fazendo mais um amigo aqui, né? Exatamente, coisa boa, né? Eu tenho um grupo excelente de amigos que fizemos nesses praticamente 2 anos e meio. Desde que o programa começou, a gente vem aqui sextas-feiras. 2 anos e meio. Já nesses 2 anos já fizemos grandes amigos aqui. É verdade. E hoje, Felizmente, mais um aqui. E o programa vai estendendo seus tentáculos, né? Com certeza. Porque não se dê muita importância para isso, mas a gente fica feliz. Ontem eu falava com o Ricardo Reiser, que foi nosso companheiro na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que hoje é o diretor artístico da Sul América Paradiso, né? Coordenador artístico. E eu dizia, olha, você foi o primeiro entrevistado do programa, né? E que bacana, né? Então as coisas vão acontecendo, né? Como é que o amigo vê esse frio assim do Rio de Janeiro? Esse frio, o carioca não gosta, né? Não gosta. Não são todas as pessoas. Como diz uma música, não gosta de frio nem sinal fechado. Né? Não gosta. O carioca detesta. Mas isso tem uma outra consequência do ponto de vista físico, né? Sim. Porque essa variação muito grande de temperatura, você vê que o sol já está de fora e para amanhã já se tem temperaturas acima de 30 graus. Então esse sobe e desce aí, principalmente em criança e idoso, ele traz muito problema de diminuir a tua resistência, né? As tuas defesas, e aí vem os resfriados, pneumonias, né? É um problema. É um problema sério. Dá mais trabalho para os médicos. A gente sempre insiste aqui, né, nas crianças, principalmente os adultos, vacinarem. Mas a vacina não protege 100%. Não protege 100% do resfriado, mas das complicações certamente. Agora, no momento é a época da vacina do sarampo, né? Agora está no sarampo. Quem teve catapora, sarampo, precisa vacinar? Geralmente não. Não. Que aí cria anticorpos. Algumas viroses, tipo catapora, sarampo, chamadas viroses comuns da infância, né? Que nem sempre, não só na infância, às vezes a pessoa tem adulto. São viroses que te dão uma imunidade praticamente permanente. Sim. E quando não permanente, se você por um acaso tiver, é uma forma assim muito leve, branda. Né? É muito branda. Então, geralmente quem teve está imunizado. Nós temos um amigo comum, que eu não posso, nem vou dizer o nome aqui, mas sem ser médico, que eu falei, será que não teve catapora, que ficou com o corpo todo vermelhinho? É provável que tenha sido, né? Qual é a diferença entre a catapora e o sarampo? A catapora e o sarampo, do ponto de vista de pele, o sarampo, essas manchinhas são maiores. Sim. A catapora ela é mais fina e mais rósea. O sarampo ele é mais escuro, né? Do ponto de vista de gravidade, o sarampo é muito mais grave. O sarampo traz, às vezes, consequências graves, né? A rubéola, ela passa a ter uma gravidade maior na gestante. É mesmo? A rubéola na gestação... É um outro estágio, a rubéola? Não, é outra coisa. É outra doença. Outra doença. Mas a rubéola, na criança e mesmo na adulta, ela não tem maiores complicações. Na gestante, sim, porque a consequência maior não é da gestante, é do feto. É do feto. Principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez. Certo. Ela pode levar a lesões cerebrais, cegueira. As crianças podem nascer com sequelas graves. Então é uma doença que na gestação tem que ser muito bem cuidada. E ainda vamos voltar a falar do hospital que o amigo dirige, que é o Hospital Alemão do Amparo, que é realmente um show. Eu fiquei impressionado quando fui visitá-lo, fomos eu e Samira. 107 anos, né? Com a limpeza, o cuidado, né? E é um hospital de mais de 100 anos. 107 anos. Doutor Reinaldo Veloso, olha, eu posso dizer que ele foi realmente manchete nesses últimos dias. Primeiro eu vi o amigo em Brasília. Eu acompanhei isso. Foi em Brasília, né? Aliás, você teve a oportunidade de anunciar aqui que iria, né? Sim. Para postular junto às autoridades melhores tratos para os animais. É verdade. Né?
Por outro lado, ele é extremamente dedicado a esse trabalho, e ontem eu fiquei feliz e surpreso quando vi um amigo na RJTV, né, informando, e há essa casa lá no Grajaú, na rua Mearim, se não me falha a memória, onde inúmeros cães e gatos, cães até de raça, estavam ali submetidos aos maus tratos, né? Porque parece que era um depósito e não uma casa cuidadora, né? Onde o objetivo era só a venda do animal, é isso? É verdade. Eles tinham até, inclusive, site na internet. Nós descobrimos que eles tinham sites de vendas na internet. E você tinha nessa casa uns 60 animais, de umas 4 raças definidas. Esse teu aí, o Shih Tzu, tinha aquele Bulldog francês, tinha maltês, quantidade grande, e uns 4 galinhas, um galo, 8 pássaros, portanto, animais silvestres, e até um jabuti. E em compartimentos separados. Tinha canis, você tinha dentro da casa dela também jaulas, né? Pequenas jaulas com fêmeas, às vezes com filhotinhos. E tinha um canil específico só de fêmeas grávidas, mas 8 fêmeas grávidas, das quais 2 já estavam começando a entrar em trabalho de parto. Tiveram que ser removidas imediatamente, foram para um abrigo, para poder ter o neném lá, os filhinhos, pelo menos em condições salubres, porque a situação era quase um palmo de fezes. Era uma coisa absurda. E essa nossa visita lá, essa nossa fiscalização lá, ela foi feita junto com o CCZ, que é o Centro de Controle Zoonótico da Prefeitura, que fez um trabalho excelente, lacrou e multou. A Polícia Civil, que levou até um perito, e esse perito constatou os maus tratos lá em relatório. O outro veterinário da Secretaria Municipal de Defesa dos Animais, da Prefeitura do Rio. Quer dizer, foi todo um conjunto, ativistas, protetores, todo um conjunto, porque a gente quando faz essas batidas em conjunto, ninguém faz nada sozinho, né, Fernando? Tem que ter agregar para somar. O que acontece? Você tem que ter habilidade para levar os animais. Porque geralmente é 50, 60, 70. Uma vez nós interditamos uma pocilga em Caxias com 890 porcos. Aí o que você tem que fazer? Como você não tem lugar para levar, você vê um absurdo. Você tem que fazer com que o fiel depositário seja o próprio dono. Só que por juízo, ele não pode fazer mal mais, não pode criar problema, porque a fiscalização vai lá. Outra vez foram 90 galos de briga. O galo de briga fica sozinho no seu espaço. Onde é que você vai arranjar isso? O próprio cara fica sendo fiel depositário. Tem essas barbaridades na luta pelos animais. Mas o canil de ontem no Grajaú, na rua Mearim especificamente, a gente encontrou essas barbaridades. Muitas fezes, animais cegos, animais doentes, todos foram recolhidos dos abrigos. Eu vi, certa hora, a reportagem foi muito bem feita, parabéns aos colegas do RJ, que eu vi aquela... Como é que chama? Aquelas vasilhas de comida e de água vazias. Sim, muita. E eles argumentam, não tinham carteira de saúde, vacinação, não tinha isso, foi constatado. Que é mais? Um ambiente muito sujo e muitos animais em pequenos. Era só para animal, ninguém morar, porque a casa. A casa na frente, né? Eu acredito que tinha uma. Na parte da frente eu tinha que. Eu da janela, eu te falei que da janela do apartamento da minha sogra, ali na José do Patrocínio, eu vi aquilo, e a minha cunhada, a Sônia, né? Aqui eu mando um abraço, reclamava muito, porque lá em casa todos gostamos demais de animais, né? Se você for no sítio da família lá em Guapi, você vai ver, eu acho que a minha sogra e a minha cunhada tem mais de 10 gatos, né? Os cãezinhos são criados até quando foi o fim da vida deles, com o maior carinho. Aqui no Andaraí ele ronca, isso é dele, né? E então aqui no Andaraí tem uma casa da Sandra, a nossa cunhada também, que tem gato, tem cachorro, tem, né? Então a gente é ensinado desde garotinho, e elas foram assim, em amar os animais, né? Então ela ficava horrorizada. E você, como é que chegou a você essa denúncia? Foram denúncias. Várias denúncias? Denúncias foram feitas através de ativistas, né, que nos contactaram, e contactaram também CCZ, a Polícia Civil, a Secretaria dos Animais. Você foi com polícia lá, né? Tem que ir com polícia, porque você não sabe a reação que vai ter, né? O que a gente pede, aproveita essa oportunidade, até que a Globo deu a gente hoje também, é pedir para você que está assistindo o programa do Fernando, você que
ter audiência cativa, e vocês que estão aqui, não vão comprar animal, adote. Ao invés de comprar, adote. Porque o Rio de Janeiro tem, o Brasil tem de abrigo lotado de cães e gatos, e todos vacinados, castrados, sem nenhum vermifugado, sem nenhum tipo de doença. Quer dizer, tem laudo médico e tudo. Olha, você vai em cada abrigo desse e você se emociona muito. Você tem animal de raça, você tem animal chamado sem raça definida, que é o vira-lata, e as pessoas têm mania de querer só o animal de raça. Mas o vira-lata... Nós tivemos uma vira-lata aqui, você conheceu, poxa, que era maravilhosa, era uma companhia. Então você vai num abrigo desse, ou então comparece em umas campanhas de adoção, nós mesmo já fizemos muitas delas. Tem muitas agora em shopping, né? Tem muito shopping aí aberto a esse tipo de adoção. Nós já fizemos no Tijuca Tênis Clube, na Universidade Veiga de Almeida, na Igreja Nossa Senhora do Líbano, no Shopping Sulacap, no Shopping do Meia. De vez em quando a gente colabora com esse tipo de campanha, porque ou a pessoa visita o abrigo ou vai nas campanhas e é grátis. Você pega lá o atestado médico, eles dão um atestado médico, você não tem despesa nenhuma, o animal já vai castrado, vermifugado, vacinado, sem doença nenhuma. E você proporciona uma felicidade para os animais, porque amor não se compra, né? Claro. Amor você não compra. Eu também, eu acho que essa história de comercializar vidas, né? Vidas, você sabe. Mas não é humano. Lembra um pouco Gente, é um animal que tem sensibilidade. Nós já tivemos a oportunidade de fecharmos uns pet shops no centro da cidade, um especificamente, tínhamos 70 animais, dentre galo, coelho, calopsita. A gente fechou isso junto com a Polícia Civil, junto com na época com a Secretaria de Defesa do Consumidor, porque tinha remédio usado, prazo vencido, ração vencida, uma coisa horrorosa. E a gente sempre tem apoio das ONGs, dos abrigos, para poder levar os animais. Mas você sabe que esse lucro das lojas que vendem animais não chega a 10%. Eles não precisam vender os animais. Além do que o animal fica confinado. Nós já criamos uma campanha uma vez, A Vida Não Se Vende, em que a loja ganhava o selinho, ganhava o diploma. Eu fui até muito pressionado por isso, pelo próprio Ministério da Agricultura, que achava que a gente estava desempregando, que tem sempre essa desculpa no Brasil. As manias, as tradições brasileiras, que são tradições de conveniência. Quando vem argumento, eles usam esse tipo de tradição de conveniência. Mas a gente vai insistir nisso. A gente entende que vida não se vende, você não compra amor, e os abrigos estão lotados. Então não é amoroso, não é cristão, não é... Quem tem amor no coração, você não pode pensar em comprar. Você se dirige aos abrigos, você digita, tem abrigos aqui, você tem abrigo João Rosa, a Quatro Patinhas, você tem Casa de Lázaro, enfim. E outra coisa, quem puder que tenha um animal em casa, né? Porque é saúde, é salutar, né? Fernando, já é provado cientificamente. Não sou eu que estou falando, não. Tem trabalho, você procura e você acha. Em Google hoje, você acha o que quiser. Tem trabalhos científicos mostrando o benefício dos animais correlacionando com a cura ou a melhoria do estado de doentes em hospitais. É verdade. Em países de primeiro mundo, é permitido, em determinados horários, você não tem a visita dos seus parentes, amigos, tem a visita de animais, cachorros, até cavalos. É verdade. Em determinados hospitais, né? Você tem as salas de convivência, onde os doentes vão para essa sala e os animais vão para lá e convivem um determinado tempo com eles durante tantos dias na semana, e a melhora do quadro é evidente, é clara. Então isso aí não é, a gente não está falando de hipótese, não. Não, é verdade. É de trabalho científico mostrando que a convivência do homem, do ser humano com o animal é fundamental. Tem pesquisa americana dizendo que quem tem animal em casa tem menos propensão a ter AVC, a ter problema de pressão alta. Isso é cientificamente provado na América, porque diminui o estresse, te tranquiliza. Principalmente, talvez, também para todos, mas para crianças e os mais velhos. Sim, é verdade. E essa história também de dizer, mas conviver criança com um animal vai transmitir doença. Não vai. Se o seu animal tiver devidamente tratado, vacinado, claro, não tem problema nenhum. Agora, se você tem um animal que não tem procedência, você comprou lá, não sabe nem se vacinado está, aí pode ser que transmita alguma coisa. Existem zoonoses, realmente são comuns ao homem e ao animal. Porém, a maioria, se for bem tratado, por exemplo, eu estou falando que minha filha tem animal em casa, eu sabe que eu tenho um netinho de 2 anos e pouco. Os animais lá são 2, são tratados igual o ser humano, tem tudo do bom e do melhor.
Não tem perigo nenhum. Minha mulher que falava, você não acha que é perigoso? Não, não acho. Do jeito que a Gisele trata os animais, não tem perigo nenhum. E um outro detalhe, se é uma coisa que a história nos conta, né, em função dos fatos acontecidos, o doutor está muito certo, sendo bem tratado, não tem. Claro. É que as maiores epidemias do mundo foram transmitidas pela espécie Homo sapiens. Sim, nós. Homem foram Pelos animais. Então nós transmitimos tudo, pode dizer, tudo. Todo tipo de doença. Não é conhecido nenhuma pandemia ou epidemia transmitida do animal para o homem. Direto, né? Sempre é do homem para o homem. Você vê que as grandes, a gripe espanhola, né, que matou, o próprio ebola hoje, que ainda existe, né? A AIDS foi transmitida de pessoa para pessoa. É um preconceito você achar que o animal você ter um animal é que ele vai transmitir doença. Quando o teu semelhante, né, é que vai transmitir. Mas voltando à conversa, foi uma experiência muito, muito grande, porque foi dentro de uma casa, do lado de fora você não diz o que acontecia lá dentro, uma casa muito grande, com um terreno imenso, e fizeram a garagem, e na garagem eles fizeram vários canis lá dentro, mas muito, muito alto. Inclusive existe uma resolução. E o próprio estado da piscina, né? Sem cloro, Tudo e uma água existe putrefata. uma resolução. Eu vi, por quê? Existe uma resolução 1069, 1069 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que regra, até mais para veterinário, a gente pode pegar isso como base. O bons tratos e o maus tratos, você criar o animal, porque infelizmente a venda não está proibida ainda, né? A gente luta contra isso, tem esse negócio de comércio, mas você tem que manter o animal em ambiente limpo, com bastante alimentação, saudável. Então isso facilita você verificar que, a contrário senso, está acontecendo maus tratos lá. Mais especificamente nesse lugar, é o que eu chamei de canil do terror. Nossa. É uma coisa inimaginável. Muitas fezes, os veterinários constataram ali que pelo menos uns 5 dias sem limpeza, no mínimo. Nossa. Mas uma coisa, onde você tem animal, você tem um cocôzinho outro. Claro, mas ali você tinha um caminhão de cocô, uma coisa alucinante. Está tudo limpo hoje. Todo mundo pisando, tudo horroroso. Limparam no sonho, Mas, tudo limpo. mas os animais todos já foram recolhidos, já foram entregues aos abrigos. Agora, e nós vamos tomar semana que vem, Fernando, só para terminar, uma medida jurídica, né, pedindo ao judiciário que estes animais, isso eu estou dizendo aqui pela primeira vez, é exclusivo, você sempre tem essa oportunidade aqui, a gente vai tomar uma medida jurídica a partir da próxima semana, nós vamos visitar a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que fez um excelente trabalho lá, né, a doutora Márcia Julião, nós vamos visitar para ver como é que estão os andamentos dos autos, né, porque aquilo foi um registro, o proprietário foram conduzidos para a delegacia, né, e nós vamos ingressar com uma medida judicial para solicitar ao judiciário que os abrigos que hoje estão com os animais, que eles tenham autorização para continuar com os animais. Que daqui a pouco vem o juiz aí, sem a necessidade, exatamente, dá uma sensibilidade, né? E permite que os animais voltem. E vai causar um problema muito grande, porque a gente vai pregar uma desobediência civil. Nós não vamos aceitar uma posição do judiciário, não é contrário ao que a gente pensa, é contrário à sociedade, é contrário ao bom senso. Porque se você tem um perito da Polícia Civil determinando que houve maus tratos, em laudo, você tem veterinário com laudos de maus tratos, uma filmagem daquela, foto daquela, e vem o magistrado e manda devolver, nós vamos convocar aí uma desobediência civil. É o que eu falo. Não vai acontecer isso. Tem atitudes que podem ser legais, mas são imorais. São imorais. Eu não acredito. Sinceramente, o Poder Judiciário já cara vem de se bom posicionando. senso, Em outros casos com os animais, até já vem melhorando seu posicionamento. Bom senso Eu acredito Mas que eu nesse que- caso, mas nós, para evitar isso, a gente vai entrar com uma medida no sentido de já antecipar essa tutela, essa defesa, essa guarda, né? Para que esses Evitar que abrigos... isso aconteça. porque os abrigos ficando com os animais, o que acontece? Eles vão alimentar, vão castrar, vão vacinar. Não é justo que depois devolva para o carrasco. Então você salva a vida para devolver a vida para o carrasco. Então eu espero que o judiciário, nesse caso específico, eles tenham um discernimento, um bom senso, e não devolvam, não tem nenhuma ordem judicial para devolver. Até porque a gente vai lutar para que essa ordem não seja cumprida. Isso mesmo. Não vai acontecer isso. Eu queria aproveitar a expertise dos dois amigos aqui, que já são razoavelmente bastante vividos, né, por assim dizer, porque ontem foi praticamente aprovada, ou está em vias de aprovação pela Câmara, né, aquela coisa do abuso de poder, que provavelmente vai atingir as autoridades, e notadamente a nível de judiciário. Mas antes de falar nisso,
eu queria destacar o Cleone Brito, o Jorge Trigo, lá de Portugal, professor Jorge Trigo, presidente da Câmara de Sintra, em Portugal, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, Jorge, você, por favor, me corrija. E é uma figura, tem autor de livros em Portugal, está passando férias, nosso carinho. A Mara Monteiro, a Sônia Maria Scaleia, né, Samira? É isso mesmo, Scaleia? E o Flávio de Oliveira Raposo, então estou certo, Fátima Lima também. Eu quero agradecer ao nosso querido José Milson Fabiano, que é comunicador da JB FM, né? Nosso querido amigo de muitos anos, foi nosso colega na época da Manchete, tem um belo programa de 10 à meia-noite na JB, e tem um programa ainda mais bonito, a meu ver, a nível de entrevistas, Olha Só Quem Está Falando. É o nome do programa que você encontra no YouTube. Ele entrevista alguns dos maiores comunicadores do rádio brasileiro e, para minha honra, também me entrevistou. Essa entrevista é só você procurar no YouTube. Mas não sou só eu. Está lá o Antônio Carlos Bianchini, que foi meu colega na Rádio Bandeirantes, né? Está lá também o nosso querido Eloy de Carlo, durante tantos anos, hoje professor universitário, e que durante tantos anos foi colega nosso, meu da Samira, no Sistema Globo de Rádio e também na Manchete. E outros tantos, o Robson Alencar. Então, procure, olha só quem está falando. Doutor Munhoz, é necessário mesmo isso. O pessoal está reclamando que a votação que aprovou, em princípio, né, por assim dizer, a lei contra o abuso de autoridade não foi nominal. Então, não se pode identificar quem votou a favor ou contra. Isso seria realmente necessário ou não? E o amigo vê como essa possibilidade que está se tornando realidade? Olha, Fernando, qualquer abuso de autoridade é horrível, né? Agora, eu não vejo isso aí que eles estão fazendo com muito bons olhos, porque a intenção não é essa que a gente está querendo, que seria realmente limitar que as pessoas cometam abusos. Na verdade, existe na minha opinião, não sou expert no assunto, claro, mas eu acho que a intenção, quando envolve muito político, é se autoproteger. Eu vejo porque assim. Tem muita gente ali que está sendo acusada de algumas coisas. Exatamente. E outros que já são réus. Se todos ali realmente fossem da área do direito, entendessem o que está... Aí eu confiaria mais. Mas quando envolve político, e eu diria que mais de 1/3 dos que estão ali estão envolvidos, direto ou indiretamente, numa série de coisas aí, principalmente a Lava Jato, eu já fico desconfiado se isso aí realmente é sincero ou não. Sim. Essa é que é a minha desconfiança. Agora, que para você, vamos dizer, conduzir um país democraticamente, tem que ter realmente você não pode permitir que uma pessoa vá usurpar dos seus direitos e um policial chegar e te agredir sem você ter feito nada, né? ou te prender sem realmente um motivo. Eu acho que isso aí é óbvio, mas isso é tão óbvio que eu acho que não precisa nada para legislar em relação a isso. Ou não deveria. Não deveria, pelo menos. Eu acho que quem descumpre a lei, se for policial, eu sempre brinco isso. Seja o que for, né? Eu acho que quando o policial comete um crime na esfera dele, devia ter uma pena dobrada. É igual o médico. Se descumpre uma coisa, o médico sabe, por exemplo, que aborto não é permitido, é ilegal. Se ele comete, e ele tem conhecimento científico da coisa, devia ter uma pena dobrada. Porque eu acho que se você tem conhecimento e comete um crime sabedor, com expertise em relação àquilo, você está cometendo um crime duplamente. Você não pode nem falar, eu não sabia, eu desconhecia, né? Então eu vejo assim, essa história que você perguntou aí, eu vejo com muita reserva se isso é sincero ou não. Eu acho que cometer excessos realmente deve ser visto com olhos bem espertos e punido. Agora, da forma que estão conduzindo, eu tenho realmente muitas dúvidas. Reinaldo Veloso tem o conhecimento da área, é advogado, é da OAB, né? Embora hoje muito dedicado a essa coisa da proteção dos animais, mas nós não deixamos de ser animais, desde que racionais. O que o amigo acha? Olha, eu acho que é um pouco cedo para a gente começar esse debate, porque
ainda vai passar no Senado. Ah, Se tiver emenda no Senado, volta para a Pode ser Câmara. vetado. pode ser. Volta para a Câmara, né? Porque o sistema bicameral nosso faz com que, quando o Senado, que é uma casa revisora, ele retorne o projeto de lei para a Câmara. É. Mas o amigo colocou muito bem. Nós moramos, o que é que acontece? Nós residimos no Brasil, cujo aqui a gente tem que respeitar o Estado Democrático de Direito. Isso. As autoridades só podem emitir as prisões, as situações todas dentro do regramento. E muitas vezes dá-se uma voz de prisão ou faz-se uma coerção, né? O cara vai, busca na linguagem popular, a polícia vai lá, busca o cara, A força, a né? força, e às vezes sem instrumento legal. Só que não é essa a intenção. Eu entendo mais ou menos como o senhor entende. De repente, é uma espécie de complexo de tartaruga, em que a casca é pesada, mas protege. Isso. Então a história não é bem cá. A história né? Quer dizer, eles querem, eu acredito naturalmente que eles querem se proteger. Porque ali é difícil a situação, ali não tem santo. complicado, né? Não tem santo. Santo ali. Não tem santo. Mas, por outro lado, a gente tem que obedecer o Estado Democrático de Direito. Você não pode, só porque você é juiz, emitir uma voz de prisão ou uma condução coercitiva só por que alguém falou. Tem que acabar essa história de você falou mal dele, automaticamente você já é culpado. O que acontece? Hoje nas redes sociais, não só Facebook, mas Twitter, Instagram, né, WhatsApp. Hoje a rede social ela tem uma finalidade muito boa, mas ao mesmo tempo você tem um lado muito ruim. A finalidade da rede social hoje é que você não depende mais das grandes mídias. Isso. Para você propagar a tua ideia, para você defender uma ideia, para você fazer uma campanha de arrecadação, ajudar as A pessoas. própria campanha presidencial, né? Sim, Você tem hoje e campanha também que eu digo de doação. Doação, Agora, por outro lado, a rede social facilita muito aqueles que plantam fake news, Isso. enganando. Demais. E muitas pessoas acreditam. Hoje você tem uma pessoa que dá notícias de alguma coisa, e as pessoas vão lá e dizem, que bonito o seu trabalho, que lindo o seu trabalho, adoro, mas que trabalho, o cara está só dando notícia. Então, tem essas situações. E tem o pior, que é quando você planta uma mentira contra alguém. Então você planta uma mentira Para desfazer. e a pessoa já está culpada daquilo. Ainda hoje, Pode isso. E pena que eu não vou saber exatamente o local que é, porque eu estava aqui montando tudo e estava vendo o possível. Mas aqui no Rio de Janeiro, divulgaram a possibilidade de emprego, de não sei quanto. 1.500 empregos Não é? patrocinado pelo Cine. Encheu de gente. Mentira, isso não existe. Mentira, fake news. Já Você estava vê dando que uma... maldade. Você vê que maldade. O local onde estava sendo colocado nesse fake news já estava de Já estava manhã lotado cheio. de gente. E não era tal. verdade. Até foi o Genilson Araújo que foi lá, se Foi. não me falha a memória. Abraço para esse grande repórter, né? Que mostrou e tal. Fernando Pereira está vendo a gente, a Eliane Faixas também, a Fátima Lima, o Flávio de Oliveira Raposo, a Sônia Maria, essa aí que está difícil para mim de ler, porque é Escaleia, né? Muito bem. Agora, uma coisa que eu estava comentando aqui com o Dr. Munhoz, me preocupa um pouco a espontaneidade na palavra do nosso dedicado presidente. Em algumas áreas ele pode ser bem intencionado, eu não duvido, pelo contrário, mas que antecipa certos fatos que poderão ocorrer, mas que ainda não ocorreram. Então é o exemplo dessa coisa com relação à Argentina, né? A Argentina, que eu conheço bem, acredito que os amigos também conheçam, é um povo muito admirável, não tem nada a ver com a rivalidade do futebol Brasil, pelo contrário, sempre nos recebem muito bem. E passou por um desgoverno muito grande com a Kirchner, ninguém pode negar isso. A exemplo do que o Brasil também teve aqui com essas más gestões que nós tivemos do PT. Muito bem, mas agora, em função do Macri, que prometeu um monte de coisas e acabou não realizando, ele acabou colaborando para ele próprio perder, digamos assim, ou pelo menos na prévia. Na prévia ele perdeu. Comprometer a credibilidade. E aí, exatamente, aí vai um cidadão que é de esquerda, mas que vai ser o presidente, a vice é a Kirchner, numa, digamos assim, num joint venture, né? Numa união só por conta da eleição. Aí vira o nosso dedicado Bolsonaro com palavras fortes, primeiro chamando a esquerda de esquerdária, segundo dizendo que vai ser uma nova Venezuela e tal. Eu entendo o Munhoz que ele realmente preferisse as pessoas à direita, porque é a postura dele. Mas a preocupação, outro dia eu tive aqui no programa
esse grande jornalista que eu tive através do site dele, né? William Vac, e ele dizia, o problema é que pode mesmo ser eleito o cara de esquerda. E uma vez eleito, nós vamos ter que negociar, nós vamos ter que conviver. Te preocupa essa antecipação da antipatia, não? Olha, Fernando, quando você mistura, o político não pode misturar amizade, nem simpatia. Sabe por quê? Porque ele é um representante do país. O político, seja ele deputado, senador, ou até chegando ao nível da presidência, ele é um representante do povo. Ele fala, na verdade, em nome do povo. Quando ele comete esses excessos aí, ele, em última análise, está prejudicando o povo. Porque lá na frente, vai que esse governo realmente se eleja. Que tem muita chance, hein? A estatística está mostrando. Provavelmente, é quase... Como é que fica essa relação, já fica mal de principalmente isso, né? Comercial? E quando a gente fala comercial, o maior importador o Brasil está precisando muito disso. É a Argentina. O Brasil precisa muito dessa relação comercial, porque o desemprego está aí. Quando você desanda a parte comercial, você tem consequências graves no todo, né? Por que a gente está nessa situação hoje difícil no Brasil? Porque foram destruindo essas coisas. Porque, da mesma forma que ele está começando a cometer esse excesso, os governos anteriores cometeram, de ficar muito ligado a Cuba, ou a Venezuela, ou ao Irã. Repete-se o erro, esquecer o resto, né? achar que os Estados Unidos eram um inimigo. Os Estados Unidos é um parceiro comercial. Como Cuba, se tiver alguma coisa para oferecer, acho que não tem grande coisa, mas se tiver, a gente vai lá e comercializa. Tem que ser pragmático. Eu, quando compro alguma coisa de alguém, o dono da empresa precisa ser meu amigo. O que ele vende precisa ser de boa qualidade e eu comprar dele. Então, essa relação, quando começa a ir para o lado pessoal, ou quando começa, nunca é benéfica. Nunca é benéfica. Eu já comentei isso com você, eu acho que o nosso vice-presidente, o Moura, tem um temperamento e tem uma condição melhor de negociação, equilíbrio. Mais moderado, essa é a palavra. É verdade. A outra preocupação, eu comentava até com o Dr. Munhoz, que com o conhecimento que ele tem, até ponderou realmente, por exemplo, a Noruega, segundo o que a imprensa, a grande imprensa estava divulgando, teria dado nos últimos 10 anos a fundo quase que perdido para o Brasil em torno de 4 bilhões de reais, fomentando, digamos assim, a conservação da Amazônia, né? E a Alemanha perto de 100 milhões. Se os dados estiverem errados, não são meus, são da grande imprensa, como está divulgando. E ponderou o Dr. Munhoz, o Reinaldo, que é verdade, que isso não é só interesse pelo reflorestamento da Amazônia, que ali tem minério, ali tem bauxita, ali tem nióbio, né? Uma série de metais, ouro, tudo isso. Então, mas ainda assim, a gestão era brasileira, ou ainda, será, se continuar. De qualquer maneira, são, no caso da Noruega, bilhões, e no caso da Alemanha, milhões, né? Não podem ser dispensados assim. E aí, em função de uma paralisação, o presidente, mais uma vez, se destempera, meu ver, né? Porque diz assim, não, manda a primeira-ministra lá da Alemanha reflorestar a Alemanha, manda meu Deus, não é necessário mais moderação? Eu acho que nacionalismo é uma coisa e deve ser feita, a gente deve defender o país, né? Claro. Uma coisa que ele falou uma vez, que eu até respeitei, que a China devia comprar do Brasil e não o Brasil. Verdade. Correto. Embora a China já tenha um monte de dinheiro. Você vai a Nova York e compra a própria estátua da Liberdade, você vira, está lá, made in China. A China hoje é a maior potência do mundo, discreta, né? Eu tenho um chaveiro com o Empire State Building, made in China. Made in China. Pois é. Eu acho que as parcerias mundiais, elas têm que ser feitas, sem que você venda a alma do país. Agora, negócio é negócio, né? Eu acho que ele acertou, por exemplo, quando colocou o país na reta dos países desenvolvidos para negociar com o país desenvolvido. Claro, o Mercosul junto com
comunidade europeia. Isso foi fundamental. Só não pode dar susto. Né? Sim. Só não pode dar susto. Porque esse viés ideológico que vinha tendo antes, não sei até que ponto era bom para a nação como um todo, né? Mas de repente ele tem que está mudar um pouco transformando para o lado contrário. Tem que ter cuidado. O viés de esquerdista não virar Tá virando um radical direitista, de né? direita. Eu acho que não tem problema nenhum você ter parceria com outros governos, receber recursos de outros governos, desde que tudo seja tratado com dignidade, com E honestidade, com transparência. projetos definidos e supervisionados por brasileiros. Claro. Supervisionados Você pelo já próprio governo imaginou? brasileiro. Porque muito desse dinheiro que o Fernando falou aí, muito, para não dizer quase todo, o que ele se transformou realmente em benefício da Amazônia? Nada. Para onde foi esse dinheiro? Foi parar esse Esse é o dinheiro? problema. Esse é o problema. Baía de Guanabara. Olha, Baía de Guanabara, o Japão já destinou 2 eu vezes cheguei em verba. 70 aqui e se falava da despoluição Da Baía de Guanabara. com financiamento Japonês. É isso. Falamos até juntos. Isso. Parece que estava combinado, não estava Não tava, combinado. não. Esse é o problema. Porque Cadê a Não despoluição? despoluiu e o dinheiro sumiu. dificilmente você vê no dia a dia alguém que abra mão de recursos. É. Ninguém abre mão de dinheiro, né? Não. Só precisa fiscalizar. Porque no Brasil tudo é o contrário. Você recebe o dinheiro já vem carimbado para o negócio, some, como sumir nas vigas, não sei de onde, some tudo. Exatamente. E você não tem uma sequência, não tem Isso. uma fiscalização. Então, o dinheiro vindo de outro país não é ruim. Ruim é a falta de fiscalização e a corrupção é a E a safadeza que faz. aplicabilidade desse recurso, claro. né? Porque aí o doutor Gomes foi lapidar, né? Onde é que foi parar esse dinheiro? Você Se tem que ter um foi planejamento, E um cronograma de desembolso. Eu confesso a vocês que para mim é inimaginável o que representa tantos bilhões de muito de dinheiro, reais. coisa, né? Quer dizer, mas não mudou nada. Quer dizer, é só Manaus e Mas é por isso que eu te falo. E aí, quem deu o dinheiro também, que deve ter a preocupação de saber onde o dinheiro dele está sendo aplicado, se ele também não se interessou muito em se aprofundar nisso, Aí existia uma coisa bilateral Aí tem. de que esse dinheiro era para alguma coisa de benefício bilateral. Porque não é possível que eu ponha bilhões num se local. foi tudo isso. Se foi tudo É isso. engraçado, eu não tive essa cuidado com a amiga. Se foi tudo Eu isso. disse, onde é que foi parar Esse dinheiro. Meu Deus do céu. Aí quem deu o dinheiro não vai se preocupar? Nossa. Eu estou lá numa instituição, eu sou contribuinte daquela instituição, eu não quero ver onde está sendo aplicado. Eu vou te dar um exemplo, que de vez, aliás faz tempo que eu não falo no Lar de Frei Luiz, né? Quando a gente Pode termina, falar, por favor. a gente vai falar hoje quando terminar o programa. O Lar de Frei Luiz é uma casa quase secular, aí, pelo menos tem uns 70 anos, onde as pessoas são contribuintes do valor que quiser. Mas nós que somos contribuintes, vamos lá. A gente vai ver o que está sendo feito, o que está sendo feito lá no Asilo dos Velhinhos, no apoio às crianças, no hospital. Tem vários médicos que vão lá e dão consulta à comunidade, graciosamente. Aonde está indo o dinheiro? A gente sabe. É essa a minha reclamação da grande imprensa. Dá um close aqui, por favor. Olha Olha só como é que se acomodou aqui. Olha isso. Mas se acomodou aqui, é impressionante, né? Só o olhão dele. Se acomodou aqui que não quer mais É nada. verdade. Então, são amigos de infância. Com certeza. E cãozinho é assim, né? Nunca te vi, mas já te amo. Que sabe de outras vidas. Então, eu gente. estou dizendo o seguinte, que às vezes eu reclamo aqui dos nossos colegas. É claro que a gente tem que noticiar as coisas ruins também. Né? Se há um tiroteio em determinada rua, alguém tem que saber para não passar por aquela rua. Perfeito. Mas você tem a possibilidade da edição. Você tem a possibilidade de colocar ao lado de uma notícia ruim alguma notícia construtiva. Durante muitos anos, eu acho que para mais de 6, eu fiz trabalho voluntário na Sociedade Espírita Ramatiz aqui da Rua José Higino. Um abraço para a Cleia, que é a presidente, e a minha saudade do Antônio Primo da Silva Alvim, que foi o fundador da casa. Aquela casa, ela faz uma caridade extraordinária no entorno. Ela tem perto de 6 prédios construídos através da caridade dos seus frequentadores, e eu testemunhei coisas incríveis ali, como aliás você testemunha também nas mais diversas religiões, a Igreja Católica, as diversas denominações evangélicas. Então tem coisas boas, de certa feita, e a gente fica meio que preocupado quando os noticiários da grande imprensa todos caminham para a mesma coisa, o horror.
Tem certos noticiários aí que deveriam mudar de nome. Podia ser momento policial. Tudo bem, ou tudo mal. Quer dizer, e qual é a imagem que nós estamos passando lá para fora para aqueles que eventualmente têm que investir ou deveriam investir na gente? Concordam, Nelson? Concordo. A imagem do Brasil ela fica muito manchada por causa disso mesmo. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, no Chile, uma dessas igrejas, que eu prefiro não citar o nome até para não dizer que eu estou indo contra, você tem uma coisa pessoal. Peço aquela preferência. Você sabe que eu, da mesma forma que você, eu sou cristão, eu tenho minhas... Às vezes o pessoal pensa que por ser médico você é extremamente materialista. Não é verdade, a maioria dos meus colegas médicos são pessoas religiosas. Mas, por exemplo, a igreja. Eu acho que essas igrejas, essa proliferação de igrejas viraram um verdadeiro comércio. Mas não tem dúvida. Eu acho que a igreja tem que pagar imposto. Eu acho assim, tem que pagar imposto. Não é uma empresa. Atividade comercial. Agora, o que eu acho que o governo poderia fazer é. Não tem coisa, quando você faz doação, você não pode reduzir, abater no imposto de renda. Claro. Pode fazer isso. Então a mesma coisa, a igreja é uma empresa que vai descontar o imposto de renda. Se ela pegou parte desse dinheiro e realmente fez algum ato, não é fazer só o culto. Eu acho o culto legal do ponto de vista até psicológico, mas não é só o culto. É ajudar realmente a um morador de rua, até os animais, fazer alguma coisa de útil pelos animais. Se isso realmente for feito, você abate no seu imposto de renda. Né? Então eu acho que essa proliferação foi uma coisa assim que saiu do controle. E isso estava começando a sair do controle no Chile. Tem um amigo meu que morava, recentemente estava voltando para o Brasil. Ele morou no Chile uns 15 anos. Ele falou que no Chile uma série de igrejas dessas foram erradicadas. O governo simplesmente falou, não, isso vocês não praticam a religião aqui, vocês não praticam o bem, não. E tiraram mesmo, foram proibidos. E isso aí não é radicalismo religioso, não. Igreja lá só perdura se ela realmente tiver uma ação social comprovada. É o que eu acho que a gente poderia ter. Eu acho. Isso aí é uma coisa a se pensar. Reinaldo. Difícil, né? O tema religiosidade sempre é um tema muito polêmico. Muito. Porque aí a gente volta para a história da tradição, para a história toda. Agora, é tudo que a gente já conversou aqui. Tem que ter fiscalização também, sempre, né? Sempre. Também. Eles têm, a maioria dos tempos, tem inclusive isenção de IPTU, de tudo. Quer dizer, é um tema até muito polêmico para se tratar, mas você tem que ter fiscalização. Toda atividade, inclusive as atividades religiosas também, não foge da rotina do dia a dia e das legislações. Não tem ninguém acima da lei. Não tem ninguém acima da lei. A rotina tem que ser a mesma, os limites têm que ser a mesma. E os direitos e deveres iguais. Principalmente os rituais religiosos, que utilizam animais. É Exatamente. uma outra luta nossa também, Outra luta. polêmica, difícil. Nós estamos, inclusive, apresentando lá um plebiscito em Brasília, solicitando que o Congresso Nacional aprove um projeto de decreto legislativo para que nas próximas eleições você vote para prefeito, vereador, a próxima eleição é em outubro do ano que vem. Então você vote em prefeito, vereador, e se você quer uma lei que proíba ou não a utilização de animais em rituais religiosos. Porque o Supremo se pronunciou recentemente que pode. Mas nós entendemos que as decisões do Supremo têm que ser acatadas. Mas as supremas decisões pertencem ao povo brasileiro. Então não pode ser 11 juízes, na verdade foram 10 que um faltou no dia. 10 juízes, com uma população inteira. mais de 120 milhões de brasileiros. Eu entendo hoje que o brasileiro não quer esse ultimamente tipo. eles têm tomado algumas decisões que são polêmicas. Certas decisões, as grandes decisões polêmicas, e essas pertencem ao povo brasileiro, porque a Constituição preconiza o plebiscito, o referendo, né? Tá a previsto. autonomia popular, está previsto no artigo 14 da Constituição, no artigo 1º. Então você tem que, o povo que tem que decidir. A nossa Constituição é do povo para o povo. Então tem certas resoluções do Conselho, certos entendimentos do Conselho, que a gente discorda. A gente acha que o povo tem que se reunir em plebiscito, como fizemos em Petrópolis, com as charretes, e a população, 70%, se não a charrete em Petrópolis, a gente entende que o povo tem que chegar e dizer se realmente se quer que a utilização de animais, com todo respeito às religiões, a gente não discrimina aquela religião ou essa religião. A gente defende que todas as religiões não possam mais fazer ritual religioso utilizando animais. Claro. Eu quero agradecer, uma pena, estamos chegando ao final. Adriana Varela, um abraço para você, Adriana.
Maria Tereza também, olha, um dos maiores produtores de rádio brasileiro, que eu tive a honra de ser o meu produtor, e hoje é advogado dos mais brilhantes de Niterói, o Arnaldo Rosenberg. Arnaldão, um abraço, saudade de ti, meu irmão. Muito bem, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Eu queria agradecer a sua presença, Reinaldo, parabenizar pela atuação de ontem, aliás, uma atuação brilhante que você vem tendo à frente da Comissão de Proteção aos Animais da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, parabenizar pelo fato de agora você ter uma abrangência nacional, o que é muito importante, não é? E dizer que o microfone está sempre aqui aberto, o programa está sempre aberto, e deixar aí esse momento para você falar alguma coisa que ficou faltando, por exemplo. Só para agradecer mais uma vez o teu convite, dizer que dia 11 de setembro nós vamos estar em Brasília na Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais discutindo o PL 27, que é o PL da lei que animal não é coisa. A gente está lutando para tirar o animal da condição de coisa. Ele já foi aprovado no Senado, né? Agora voltou para a Câmara, foi aprovado para a Câmara, foi para o Senado, foi aprovado no Senado com algumas emendas, que foi o que se conseguiu, porque a gente não, a bancada ruralista não deixa o gado entrar, tem o problema do animal em religiosidade e tem o problema no animal utilizado nos laboratórios. Então esse projeto ele volta para a Câmara Federal, vai passar por umas 2 ou 3 comissões, provavelmente a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Meio Ambiente e acredito que a Comissão de Agropecuária, né? E vai a plenário de novo. Nós estamos lutando para aprovar esse projeto, que se o animal sai de coisa, você fica mais fácil defendê-lo em juízo. Claro. Ele deixa de ser um sofá, um carro, uma geladeira. Veja que absurdo, né? Animal já é um filho, né? Então essa é a nossa grande luta que nós vamos fazer lá no dia 11. Eu vou reunir todas as comissões da OAB do Brasil inteiro, com representação. Nós vamos soltar uma nota com relação a esse projeto, que precisa ser aprovado o mais rápido possível para tirar o animal dessa condição de coisa. Não mais é só para te agradecer e, mais uma vez, você vai ter o furo. Porque a reunião lá vai ser, se não me engano, uma quarta-feira, a gente pode combinar de quinta ou sexta, passar isso aqui para os teus ouvintes, do programa. Que vai ser uma posição tomada, que a OAB no Brasil inteiro, nós temos 1 milhão e 100 mil advogados. Então, uma posição tomada sobre uma comissão temática, no nosso caso, dos animais, vai ter uma repercussão nacional e a gente apoia no primeiro momento. Vamos ouvir as colegas de todo o Brasil, né? São mais de 40 colegas representando os estados do Brasil que vão estar presentes no dia 11 lá em Brasília, nessa reunião da Comissão Nacional, e depois nós vamos encaminhar um apoio maior para os deputados para que esse projeto seja votado uma vez. Afinal de contas, animal não é coisa. Não é, definitivamente não é. Doutor Munhoz, mais uma vez, muito obrigado pela presença do amigo. E, por favor, fique à vontade aí para convidar os médicos, né, para se utilizarem, por assim dizer, das dependências lá do Hospital Alemão do Amparo, aqui no Rio Comprido, lá no Estrela. No Estrela, exatamente. Essa semana, Fernando, a gente sempre dá, os furos são dados aqui. Essa semana agora, de segunda-feira, a gente já começa com o nosso centro cirúrgico, com todos os equipamentos de anestesia, 0 quilômetro. O famoso arco cirúrgico. O arco cirúrgico chega em setembro, mas esse é um dos carrinhos de anestesia. Tem até um novo tomógrafo, né? O tomógrafo chega junto com o arco cirúrgico agora em setembro. Todos alemães. Novos, né? E a Drager, que também é uma empresa alemã, ela tem o melhor carrinho de anestesia do mundo. Um dos melhores hospitais do mundo utilizam. E, inclusive, essa série nova que vem são os únicos no Rio de Janeiro. São os primeiros desse último modelo da Drager no Rio de Janeiro, são os nossos que chegaram aí. Então, o nosso centro cirúrgico hoje é top, como eu te falei, a Ferrari. Quantos centros são 8 salas cirúrgicas, todas com equipamento extremamente novo. Da medicina. A partir de segunda-feira a gente já está começando a utilizá-los. E em setembro, dia 20 de setembro, chegam os 2 arcos cirúrgicos e o novo tomógrafo de 32 canais nosso lá. Então, a parte tecnológica que eu te falei de equipamentos, até o final desse ano estará totalmente renovada. E os nossos cirurgiões, que são, em última análise, nossos clientes, né, que a gente fala, são cirurgiões de fora que levam os seus pacientes de consultório para o nosso hospital, terão cada vez mais uma qualidade, né, de atendimento a melhor possível. Perfeito. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Mais uma vez, um abraço para Neuza Rebelo, acho que é isso, Enildo Sabino, deixa eu chegar aqui, Adriana Varela, Divina Silva,
Maria Tereza e mais uma vez nosso Arnaldão, Arnaldo Risenberg. Arnaldo é uma pessoa tão gentil que certa feita na Tupi, eu nunca me esqueço disso. Qualquer dia eu vou fazer aqui o programa com o Kipá, embora não seja que foi dele, do Bar Mitzvah, quando ele era criança. Uma vez eu comentei com ele, não esqueço disso não, o Arnaldo, guardo com o maior carinho. E ele me trouxe todo aquele parlamento e me deu de presente. E está hoje guardadinho mais uma vez. Arnaldão, fraterno abraço para você. Gente, muito obrigado.